aqui, tu tá aqui, e o homem tá com frio. Tá fazendo frio aí, meu querido amigo? Olha, hoje a gente acordou com 4 graus aqui. Então tá Quanto? frio. 4. Ó, momento inveja. 22 no ar-condicionado. É, meu amigo. Mas aqui não tá fácil hoje. Hoje, para conseguir sair da cama às 5h30 para fazer exercício, hoje foi um esforço sobre-humano. Não, você sair da cama às 5h30, você merece um prêmio a noite, o dia inteiro. Já pagou o pedágio aí, já conseguiu um lote no céu já. Pessoal do Juspodium tá aqui, viu? Pessoal da querida editora Juspodium acabou de passar aqui. É, para lembrar que todos os meus livros estão com 30% essa semana. Só usar o cupom Autor da Semana, que todos os meus livros estão com 30% de desconto. Olha só, que notícia, hein? Essa não estava no script não, hein, Conrado? Essa não estava no script não. Os livros do Conrado aí, uma referência. Eu tenho uns 2 ou 3 aqui por cima, aqui a câmera não está pegando não. Mas quem não tem ainda está perdendo, tá? Quem não tem está perdendo. Então, estamos aqui diante de um fera na área de direito de família e sucessões. Ora, Dora está aqui presente. Meu querido amigo, primeiramente, deixa eu baixar aqui. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por inaugurar esse projeto, que é o projeto da nova era da responsabilidade civil, né? Um projeto aqui que eu venho pensando já tem um tempinho. Inclusive, a gente já trocou uma figurinha bem rapidinho aqui quando você visitou a gente aqui em Salvador. E você, né, de forma muito gentil, está abrindo aqui a sequência de lives que eu farei aí durante esses próximos 15 dias. Mas a nossa missão aqui, sem enrolar muito, nossa missão aqui é falar sobre responsabilidade civil e direito de família, tá? É um assunto que vem chamando a atenção das pessoas de pouco tempo para cá, né? Eu não sei se você concorda comigo. Antigamente a gente não enxergava muito a questão da responsabilidade civil na seara do direito de família. A gente ficava ali com a ideia de alimentos, de regulamentação de guarda, um divórcio aqui, uma coisa ali, mas a gente não conseguia enxergar, não sei porquê, que dentro de uma seara familiar a gente tem problemas, e problemas extremamente graves, como, por exemplo, o que permeou aqui a internet a semana passada, como o da Larissa Manoela, que a gente nem esperava aquilo ali, né? Aquilo ali, uma bomba, explodiu. Mas você que está na prática, você que atua muito na prática, eu não vou nem apostar que eu vou perder. Mas, assim, você deve ver problemas que envolvem responsabilidade civil praticamente todo dia, né? Quando você está aí no atendimento do cliente ou um processo que você demanda. Como é que é isso aí? Olha, Salomão, na verdade, até o meu primeiro trabalho acadêmico, que foi ainda em sede de iniciação científica na faculdade, envolveu a temática da responsabilidade civil, que era a questão da responsabilidade civil dos pais pela expulsão do lar do filho homossexual. Porque a gente teve lá, foi sob orientação do hoje desembargador Roger Halpe Rios, que foi o primeiro juiz federal no Brasil a conceder pensão previdenciária por morte a um companheiro homossexual. E foi ali que tudo começou, a questão da escrita, foi ali que tudo começou na questão de conseguir começar a questão da produção acadêmica. E depois, inclusive, meu segundo artigo também foi sobre responsabilidade civil, mas daí a situação dos danos causados pelos filhos, que daí os pais respondem, né? Então, ó, o pessoal da nossa turma aqui está dizendo que a tua aula foi muito boa. Mês que vem o pessoal vai ter aula comigo, a régua vai estar muito alta lá na turma do IGD, então, Salomão. Ainda bem que não me avisaram, porque senão eu ia ficar com medo lá. Mas, então, assim, de fato, a gente tem aí uma situação de que a responsabilidade civil no direito de família, ela era uma temática que ela, volta e meia, tocava a vara de família muito mais a respeito de situações de traição ou outra seara, mas a gente tem uma dívida muito grande, o direito de família como um todo,
nas situações do abandono afetivo. Não há dúvida de que essa foi a temática lá em 2005, quando o TJ de Minas julgou o caso o chamado caso Alexandre, que depois o STJ acabou reformando essa situação, dizendo que não existiria um ato ilícito, mas que ali em 2012, se não me falha a memória, 2012, quando o julgamento do recurso especial 1.159.242, né, 159.242, que a ministra Nancy traz aquela célebre frase que todo mundo conhece de que amar é faculdade, mas cuidar é um dever. Então, a gente, sem dúvida, esse foi a virada de chave que me parece assim que foi o grande momento da consolidação da temática. Mas, respondendo a tua pergunta, Salomão, eu vejo que, pelo menos considerando que a minha atuação ela é exclusiva dentro de família e sucessões, eu tenho um agir muito mais preventivo de ações dessa natureza do que propositivo, né? Porque, sem dúvida, a cada 10 atendimentos que eu faço de divórcio, pelo menos uns 2 ou 3, vai vir a pergunta se não caberia dano moral pelo final do relacionamento. Legal. E aí, pelo menos, a minha visão é que, olha, esse tipo de demanda hoje, ela não tem mais espaço. Ah, Conrado, mas tu não acha que, a depender do caso concreto, um final de relacionamento afetivo não pode trazer a prática de um dano que seja indenizável? Olha, eu vejo que isso é exceção, né, Salomão? Porque o final do relacionamento por si só, ele não é indenizável. E ali tem um artigo mais antigo do nosso amigo Cristiano, que ele faz uma provocação, se não me engano, ele escreve até com o irmão dele, de que na seara de direito de família, nós teríamos uma teoria do risco objetivo inverso, né? Porque, a depender da matéria, a pessoa ela assume o risco daquela demanda, né? O transportador, ele responde de forma objetiva. E ali naquela provocação, é um artigo do Cristiano com o Luciano Chaves de Farias, ele diz, olha, na situação das relações familiares, afetivas, não parentais, a gente tem que trabalhar com a situação teoria do risco, porque a pessoa já entra sabendo que vai sofrer no final. Ah, Conrado, mas e se tu tem uma situação onde o outro ele seja exposto? Bom, numa situação onde realmente eu tenho uma exposição em redes sociais, bom, daí eu poderia ter um dano indenizável. Agora tem que tomar cuidado, tem um caso mais antigo aqui no Rio Grande do Sul, onde uma senhora foi traída e ela queria uma indenização pela traição. E o motivo não era a traição por si só, mas porque isso acabou ganhando a internet. Só que isso ganhou a internet por quê? Porque ela fez textão no Facebook. Ou seja, ela mesma trouxe o próprio dano. Então, vejo que eu, pelo menos, Salomão, vejo a minha atuação muito mais como uma questão preventiva de que essas situações elas não sejam judicializadas, porque eu não vejo que o final do relacionamento afetivo, mesmo com traição, por si só, possa gerar um dano indenizável. Né? Por quê? Caso contrário, eu vejo que nós poderíamos ter quase uma investigação do que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Né? Porque quem é o responsável? É aquele que trai, ou aquele que deixou de ser leal, aquele que deixou de ser parceiro, porque talvez a traição tenha decorrido de outros fatores que aí seria quase como a gente ressuscitar a culpa no direito de família. Então, por isso eu tenho muita cautela e eu, pelo menos, nunca entrei com nenhuma ação que envolvesse a questão da responsabilidade civil pelo final do relacionamento afetivo. A Rose, ela faz aqui, eu vou acompanhando, tá? Enquanto você está expondo aí, eu vou acompanhando, então você pode ficar tranquilo, eu vou acompanhando aqui o que o pessoal tá falando.
Aí a Rose fala assim, e aqueles casos em que a pessoa namora há 20 anos ou mais, e poucos meses após o casamento a outra parte pede o divórcio? Às vezes em caso de traição. Rose, deixa eu só completar aqui o que o Conrado está falando. Essa é uma situação interessante que acaba... E aí, Conrado, me corrija se eu estiver equivocado, qual é a sua opinião, se for diferente também. Acaba causando uma certa confusão nas pessoas, principalmente para quem vai montar a petição inicial ali, para quem vai buscar o dano, né? Porque é uma busca legítima, né, do advogado, a depender da situação que haja. E aí se confunde um pouco, na verdade se confunde muito, a questão da monogamia, né, com a questão da infidelidade. E aí eu já vi muita gente, quando eu vou para as pós, tá, com os alunos de pós, né, que eu costumo dizer que pós-graduação não é aula, pós-graduação é literalmente troca de experiência. E aí alguns alunos vêm de lá e dizem assim, mas Salomão, a fidelidade, ela não é um dever do casamento? Eu falo, é sim. Mas só que ao mesmo tempo em que a fidelidade ela é um dever do casamento, o próprio STJ, o casamento ele é um contrato, né? A gente entende que é o contrato, e o próprio STJ diz que o mero descumprimento de cláusula contratual por si só não gera dano. Então, se você vai pegar todos esses três entendimentos e juntar eles numa caixinha, você vai acabar entendendo que, na verdade, de fato, a mera infidelidade, Rose, e aí pode ter namoro de 20 anos, casamento de 2 meses, e é engraçado que geralmente quando o namoro é muito, 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 muito longo, quando vai juntar as escovas se repelem, e se repelem muito rápido, né? É melhor manter a situação de namoro lá e depois resolve, se for o caso, num reconhecimento de união estável mais para frente, mas aí é uma outra situação, do que você casar, porque eu já vi vários que desandam nesse meio e é muito rápido, né? Mas, então assim, não é só a infidelidade por si, tá? Não é só a infidelidade. Mas sim, quando você vai trabalhar numa petição com esse sentido, você tem que trazer outros elementos que conduzam aqui ao entendimento do dano, tá? Concorda comigo ou você tem uma opinião diferenciada? Não, assim, o fato, e até ali, vamos pegar o caso que a Rose trouxe. No Código Civil de 16, a gente tinha a figura dos esponsais, né, no artigo 1548 do Código Civil de 16, que dizia que aquele que não quisesse reparar o mal pelo próprio casamento, né, que tivesse feito falsas promessas, seduzido com falsas promessas, seria responsável por pagar uma indenização, que seriam os esponsais. E a lógica do artigo 1514 do Código Civil, ela diz que o casamento ele se manifesta a partir da vontade dos nubentes. Então, o fato de eu ter um namoro longo não gera, pela ruptura às vésperas do casamento, dano moral. Não vejo que gere dano moral. Sem dúvida, gera muitas vezes pelo ressarcimento do dano material. Né? Todo mundo que já se casou aqui sabe que os contratos que envolvem o casamento geram multa. Cancelamento do buffet, cerimonialista, DJ, florista. E daí não é justo que apenas um deles arque com exclusividade e fique com dano. Então, eu vejo que você pode ter o ressarcimento do dano material. Não vejo que o dano moral ele seja passível de indenização por si só. Claro, as peculiaridades dos casos concretos podem trazer de forma diferente. Tem um caso mais antigo julgado aqui no Rio Grande do Sul, onde a ruptura do noivado aconteceu uma semana antes do casamento, por telefone, no momento em que a noiva recebia as convidadas para o chá de casa nova, chá de panela. Bom, aí o guerreiro jogou mal, né? Ou seja, não é assim que se faz, tem a consideração, né? Então, por isso a gente tem que atender sempre as peculiaridades, mas eu vejo que por si só a ruptura, mesmo depois de uma longa data, ela não pode gerar dano moral. Eu chego a pensar, será que a perda de uma chance por alguém, talvez,
mas desconheço precedente nesse sentido. Aqui a Célia, ela traz uma informação, mas uma infidelidade de uma esposa que está com câncer na cabeça, o marido não podia mais cumprir a obrigação de esposa, ela não podia mais cumprir a obrigação de esposa. Clélia, desculpa. Aqui você traz outros elementos, tá? Você traz aqui o elemento da vulnerabilidade da esposa, né, na situação do câncer. Você traz alguns elementos que é o que o Conrado falou, são elementos específicos. Mas isso, Clélia, é interessante que até a sua intervenção, para a gente entender que vocês estão trazendo elementos que vão justificar um pedido de dano, e não só a ruptura, né? Olha só, a gente está pensando aqui, e as duas intervenções que foram feitas aqui, né, na busca por uma explicação, todas elas têm elementos outros, que são elementos o qual você vai ter que focar na sua construção da sua tese. É nisso que você vai ter que focar, e não na infidelidade em si. Mas, Conrado, aproveitando aqui, porque quando a gente consegue uma agenda com o Conrado, assim, a gente tem que, né, explorar o máximo possível o tempo do cara. Mas, aproveitando aqui, já que você falou de perda de uma chance, a perda de uma chance é um instituto dentro da responsabilidade civil dos mais difíceis possível, tá? Ele é um instituto que está vamos dizer assim, ele é um instituto que está na hype, então muita gente quer usar, né? Muita gente quer lançar a mão dele, mas não se sabe como se usa direito. E eu vou dizer uma coisa interessante a vocês. A perda de uma chance é difícil até para o magistrado. Por quê? Como quantificar a perda de uma chance? Né? Como a gente chegar a um valor a título de dano moral para, né, indenizar, para recompor a perda de uma chance? Aí todo mundo vem, eu já falei isso aqui em algumas lives, quem me acompanha aqui já deve ter me ouvido falar isso. Usa a técnica do show do milhão, mas a técnica do show do milhão é super fácil de você fazer essa cobrança, né? E aí o que eu quero te perguntar aqui é o seguinte, meu querido amigo. Você acha que cabe perda de uma chance por omissão de paternidade? Eu tenho certeza que sim, né? Porque imagina o seguinte, a gente já tem precedente muito próximo a isso do STJ. Até a gente pode usar como lógica também um precedente do STJ da questão da omissão do dia do batismo do filho também. Conheço. E a gente pode usar aí como lógica a perda de uma chance, porque imagina o seguinte, e tem um caso no estado de Goiás, ali de uma colega que é da área do direito também, que aconteceu isso com o marido dela. Eles já estavam casados, um dia chega uma menina com 21 anos e diz, olha só, tudo bem, eu sou teu pai, tu é meu pai. Né? Então, tu imagina, ele não pode participar da primeira infância, ele não pode participar da adolescência, e descobre uma filha. Eu não tenho dúvida que isso é um dano indenizável, porque, afinal de contas, a gente tem a lógica da parentalidade responsável. E no momento em que eu fui lido do direito de participar do direito dessa filha, eu tenho certeza aí que eu tenho um dano indenizável, certamente, Salomão. E aí veja, né, que situação difícil para o magistrado, né, fazer essa quantificação dessa perda de uma chance, a perda de uma chance de viver com o seu filho, né? E essa tese da perda de uma chance, ela é bastante interessante porque, na verdade, ela é o lado reverso do abandono afetivo, né? Que não é necessariamente um abandono afetivo. É o descumprimento dos deveres paterno-filiais. Isso aí, Ícaro aqui, Ícaro é o meu querido amigo juiz aqui de Salvador, ele está concordando aí com a dificuldade de quantificação. E aí a gente tem, do outro lado, como eu estava dizendo, o abandono afetivo, né? Porque muita gente pensa que é só a via do abandono afetivo. Na verdade, a perda de uma chance também é uma via paterno-filial e não filial-paterna. Só que assim, não é contra o filho, mas sim contra o outro genitor que deixou para lá, né? Que deixou para lá, não, que omitiu, que ocultou e etc e tal, né? Então a gente tem essas duas vias para a gente trabalhar. Mas sobre fazendo um apanhadinho aqui sobre a questão do abandono afetivo.
Na realidade, ele não é um abandono afetivo, né? A expressão, ela foi cunhada, mas foi porque ficou, porque é fofinha, a pessoa consegue entender melhor, mas não é, né? Não, a gente tem ali, e a gente tem justamente nesse precedente da Nancy Andrighi, essa distinção, porque eu não tenho a obrigação de amar alguém, mas eu tenho a obrigação de cuidar. Ou seja, mesmo que essa parentalidade ela não tenha sido provocada, ela não tenha sido programada, no momento que eu tenho um filho, eu tenho a obrigação do dever de cuidado. Isso lá no Teoria Geral do Afeto, aí o Cristiano a gente aborda, porque muitas vezes a gente vê na prática do direito de família as pessoas defenderem a existência de um princípio da afetividade, sendo que, na verdade, ela não é um princípio, é um postulado normativo aplicativo. Todas as vezes que o STJ aplicou a lógica da afetividade, uma delas foi quando do julgamento do abandono afetivo, foi como obter dictum, ou seja, não foi como res decidendi, ou seja, foi como um esforço argumentativo. E, sem dúvida, o que a gente precisa compreender é que ali está sendo punido essa falta do dever de cuidado. Até pelo fato de que a responsabilidade civil ela tem várias interfaces, né? Porque o argumento que normalmente quem tem resistência à aplicação da indenização pela falta do cuidado, que é o abandono afetivo, muitas vezes as pessoas dizem, o afeto ele não tem preço. Ou também, alguns vão dizer, eu não tenho como voltar atrás. Ou seja, aquilo que este filho vivenciou, eu não tenho como voltar atrás. Bom, e aí algo que a gente precisa pensar é a responsabilidade civil, na grande maioria, não restabelece o status quo anterior. Então, talvez no dano material eu consiga fazer isso. Mas no dano moral eu não consigo. E aí Sim, vamos ver. existe até, Conrado, deixa eu só te interromper, existe até uma dicotomia, né? Porque a gente que é da responsabilidade civil, que estuda, foca em responsabilidade civil, tem uma linha de raciocínio que diz que a palavra indenizar ela não pode ser usada indistintamente para o dano moral e o dano material. Porque a expressão indenizar vem de indenere, que significa retornar ao status quo ante. Então você só consegue retornar ao status quo ante na material. A moral seria sempre uma ideia de compensar. Aí, se você bota compensação com desestímulo, e aí, por via de consequência, mas continue. E daí, eu trago como exemplo, vamos sair da seara do direito de família, uma pessoa que entra numa caixa eletrônica de um banco e explode uma luminária nessa pessoa. Essa pessoa vai ter danos materiais. E talvez, por maior que seja as intervenções cirúrgicas, ela não vai voltar a ter o estado anterior ao momento de ingresso nessa agência. Aí vem a compensação do dano moral. E aí, veja, no caso do filho, eu não vou recuperar a ausência na apresentação da escola, não vou recuperar o abraço no Dia dos Pais, não vou recuperar o abraço no Natal, no aniversário. Isso eu não tenho mais como voltar. Mas pelo menos esse filho, ele vai de carro zero para a escola, para a universidade. Ou seja, eu vou compensar o descumprimento dos deveres. Então tem esse sentido. O segundo sentido é pedagógico. Por quê? Logo que a imprensa começou a noticiar os primeiros casos, vários pais, e aí porque a gente tem um comportamento aqui tipicamente paterno, a omissão normalmente vem do gênero masculino, mas não é uma regra, mas normalmente vem. Muitos pais começaram a buscar os escritórios dizendo, peraí, eu pago pensão, eu tenho que conviver? Sim, ou seja, tem um sentido pedagógico. E aí vem a função da responsabilidade civil também nisso. Uhum. Interessante, né? Imagina, os pais vão procurar, né, para dizer, bom, mas eu já pago, então tá lá, deixa lá com a mãe e tal. Né? Coitada da mãe. Né? Inclusive, a gente teve acho que foi no Acre, foi com marca de xamã, um negócio desse, assim, um nome indígena, que eu não me lembro aqui agora, que foi a determinação de as trentes por não cumprimento
do dever de visita, né? De visita e companhia. O que você acha disso? Qual é a sua opinião? Eu sou um grande defensor, até porque, Salomão, eu vejo que as demandas que visam a indenização por abandono afetivo, elas não podem ser distribuídas enquanto a pessoa é criança ou adolescente. Porque enquanto criança e adolescente, eu ainda tenho medidas para tentar reconstituir essa relação. Então, eu sempre defendo que essas demandas têm que ser já ajuizadas na idade adulta. E eu sou um grande defensor das astrentes pelo descumprimento do dever de convivência, em qualquer dos lados. Quer daquele que tem o dever de entregar o filho e não faz, quer em relação àquele que deveria ir buscar o filho e não faz. Ah, Conrado, mas ele vai ir obrigado? Vai. Mas vai ter a oportunidade de que um vínculo ele seja constituído. O que eu sempre uso como exemplo, e é uma realidade nas nossas petições no escritório, quando a gente usa a lógica das astrentes, e eu sempre falo lá para o pessoal da mentoria de Direito em Prática, está aqui a Tassi, está aqui a Dora, que são e foram nossos alunos, de colocar a sugestão, considerando que há muitos juízes têm resistência de aplicar as astrentes nessas demandas. Uhum. E aí eu sempre peço para que as astrentes elas sejam fixadas em favor de uma instituição de caridade. Ou seja, assim eu mostro para o juiz, olha, juiz, eu quero que esse pai conviva com o filho. Eu quero que essa mãe conviva com o filho. Agora, se isso não acontecer, as astrentes elas têm que ser revertidas em favor da pai. Tem que ser em favor de tal instituição de caridade. Ou seja, eu mostro ao juízo que eu não quero que o meu cliente receba. Eu quero que, se houver um descumprimento, alguma instituição é que seja beneficiada. É uma situação que você acaba demonstrando que, na verdade, você efetivamente você não quer a pecúnia. Né? Você não está preocupado com a pecúnia. Aí é bem interessante esse posicionamento, porque você demonstra, de fato, o caráter punitivo que você quer das astrentes, né? O caráter coercitivo das astrentes, e não uma percepção pecuniária de, olha, eu estou aqui, vou pegar ali um pouquinho, R$100, R$200 aí, quem sabe. Muito legal. Seguindo aqui na nossa linha, né, já estamos chegando aí já à beira do final, porque você está com compromisso depois das 8, e aí foi um pedido expresso do meu querido amigo, e a gente sempre atende. Conrado, veja só, o 932 do nosso código, lá, acho que é o inciso primeiro, se eu não estou enganado, ele diz que os pais respondem por atos dos filhos menores que estiverem sob sua guarda e sua companhia. Eu tenho inúmeras resistências a essa expressão companhia. Tá? Companhia que eu falo na interpretação que alguns fazem de companhia física, para mim é intolerável. Né? Porque quando você entra, até mesmo numa guarda compartilhada, que não é guarda alternada, tá, pessoal? Muita gente confunde guarda alternada com guarda compartilhada. Conrado vai falar isso muito melhor do que eu. Mas assim, o pessoal fala, eu quero guarda compartilhada, aquela que o menino fica 15 dias comigo, 15 dias com a outra mãe. Isso não é compartilhada. Isso para mim é alternada. Mas assim, na guarda compartilhada, aquela que tem uma facilidade de visitação, a criança ela vai ficar, ou o adolescente, ela vai ficar um tempo maior com um dos pais, né? Um dos genitores. E se a gente for apontar responsabilidade civil para quem está na guarda e companhia, geralmente a mãe, porque essa é a situação fática, geralmente a mãe vai ser mais responsável do que o pai. Né? Então o menino está lá, uma quarta-feira, o menino está jogando bola, quebrou o vidro do carro do vizinho. Se você for aplicar literalmente o 932, quem vai responder é a mãe, e só a mãe, porque está na guarda e companhia dela. Qual é o seu posicionamento sobre isso, questão prática? O que você flui disso? Mas, Salomão, eu vejo que se a gente fizer uma interpretação apenas de estar na companhia, você poderia ter uma questão de uma omissão muito conveniente por parte de um dos genitores. Dizendo, olha, eu não tenho a base de residência, eu tenho até a guarda compartilhada, mas quem deveria estar exercendo a vigilância é a mãe. Ou seja,
aí a gente tem teria uma irresponsabilidade admitida dentro da lógica da parentalidade contemporânea. Porque, vamos lá, uma das preocupações que a gente precisa ter dentro do tempo presente são as lógicas do mundo digital, da responsabilidade civil dos danos causados no ambiente digital. O bullying é uma situação, a cachorrada aí, você está querendo a Maria Braga, quando antigamente ela fazia. Deixa eu tirar aqui, peraí. Bora, cai fora. Olha, começou a hora da fofoca agora. Tá. Essa é a prova de que a família do professor Salomão é uma família multiespécie, né? Tá aí a cachorrada. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque um filho que começa num grupo WhatsApp da escola seria justamente um desse, por isso, é claro que ela... Então, por isso, a gente está achando que ela está aqui dormindo lindamente, ela não está nem dando bola. O meu começou a fofoca aqui embaixo, e aí ele vai para a varanda, vai começar esse latinório aí, ele dura uns 20 minutos, daqui a pouco para. Mas então, né, respondendo a tua pergunta, eu vejo que ambos os genitores devem responder, independentemente da forma de guarda, e a gente precisa ficar atento desses danos que cada vez mais serão cobrados, que é dentro da lógica do mundo digital. Conrado, mas então a gente não tem que reservar, a gente não tem que preservar a intimidade do filho, mesmo sendo adolescente? Olha, sinceramente, eu penso que não. Porque, afinal de contas, a gente não sabe que tipo de pessoa está se comunicando com nossos filhos. Os predadores digitais, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ser pai hoje no mundo digital não é nada fácil. A gente tem aquele Discord, né? Acho que é Discord que está causando aí um caos, na verdade, né? Está causando um caos. Essa companhia, né? Se você vai interpretar por companhia mesmo, aquela companhia que está ali no texto, não é a companhia física, mas é o acesso que o pai tem ao controle daquele filho, né? Até mesmo sabe que uma das causas de alienação parental é a omissão de informações por parte de um pai ou a dificuldade de acesso de um pai para o outro. E aí, Conrado, assim, eu estou muito preocupado com o teu horário aqui, mas faltam 5 minutos. Vou fazer aqui só o último questionamento. Na questão da alienação parental, você acha que... E aí eu vou juntar duas perguntas, na verdade, né? A gente está muito acostumado com enfrentar a responsabilidade civil pela perspectiva do consumidor, que é uma responsabilidade civil objetiva, tá? Na tua opinião, a responsabilidade civil no direito de família, principalmente aquela que envolve criança e adolescente, a culpa ela tem que ser valorizada como é a responsabilidade clássica do 186, ou ela pode ser mitigada? Aí, colando essa com outra, para a gente não perder muito tempo aqui. O abandono, a alienação parental, por si só, ela já geraria um dano in re ipsa ou precisaria comprovar propriamente o dano? Vou responder de trás para frente, tá? Porque o pai ou da minha mãe me causou dano. Eu não preciso da comprovação do dano de um ato que é abusivo. A lei da alienação parental, no artigo 3º, prevê como um abuso afetivo, ou seja, eu vejo que são danos que são in re ipsa. Mas o que a gente não pode esquecer é que na seara do direito de família a gente trabalha com responsabilidade civil de forma subjetiva, ou seja, a gente precisa analisar os elementos para a sua caracterização. E eu vejo que cada vez mais, né, voltando aqui à temática da alienação parental, a gente ter outros precedentes, porque isso já existe, né? Eu defendo também no direito de família contemporâneo essa aplicação. Se a gente começa a aplicar a responsabilidade civil por
pela prática da alienação parental, a gente tem uma função pedagógica também para que as pessoas não usem mais os filhos como instrumento de batalha, ou seja, o filho ele não merece pagar essa pena da vingança, que ela é um ato que é o grande motor da alienação parental, né? Então eu vejo que é nosso papel cada vez mais fazer com que essa tese ela seja aplicada como uma forma de proteger o direito das crianças e adolescentes. E a alienação parental, eu tenho a oportunidade de analisar processos, né? E aqui no tribunal, o segundo grau ele é dividido em o que não é civil e o que é civil, né? E só que o que é civil, na verdade, assim, é o que é penal e o que não é penal. E o que não é penal não é necessariamente o que é civil, é tudo. Então aqui eu pego de tributário, pego administrativo, pego família, consumidor, enfim. Então eu tenho a oportunidade de me deparar com alguns processos envolvendo alienação parental. Independentemente se é verdade, se é mentira, o fato aqui não é esse, não é a gente usar a lei de alienação de parental como cavalo de batalha, mas é entender que, sendo verdade ou sendo mentira, sendo procedente ou sendo improcedente a ação, quem está ali no meio é uma criança. Tá? E tem uma poetisa que é chamada Gabriela Mistral, que ela escreve poemas sobre criança e adolescente, e ela tem um poema que ela diz que a hora da criança é o agora. Então, aquele risco, né, aquela mancha que foi feita ali, como os psicólogos gostam de falar, a moça na alma daquela criança, muito provavelmente não vai ter conserto. E aí eu lembro da aula que foi feita em Goiânia, que eu estava conversando sobre isso, sobre vulneráveis, e uma aluna me perguntou, professor, o que você acha? Existe um jeito de você... A gente estava falando, eu estava contando um caso de abuso sexual de criança, adolescente, e aí ela me pergunta, e aí, o que você acha? Nessa situação, a gente consegue recuperar a inocência da criança? E assim, eu disse a ela de bate pronto, olha, inocência de criança é igual a cristal. Uma vez que você quebra, você pode até tentar remendar, mas nunca vai ficar lisinho daquela forma. Sempre vai ter um trauma que isso vai ser carregado para frente, né? Primeiro, cumprir a hora. Segundo, me desculpa porque eu falei demais, mas é a empolgação aqui pela primeira live, pela sua presença e pela primeira live desse projeto que eu estou aqui maquinando nele com muito carinho. Já vai fazer quase um ano. Então, assim, é muita adrenalina, é muita coisa boa ao mesmo tempo. Ter você aqui, ter essa galera toda aqui e ter o primeiro passo desse projeto. Mais uma vez, muito obrigado de coração por ter aceito o convite. A agenda é super lotada, foi 10. A gente fez um apanhado aqui de vários aspectos da responsabilidade civil. Valeu demais, de coração. Eu que te agradeço, meu amigo. Sucesso aí no teu projeto, né? Tu é um cara brilhante. E tenho certeza aí que todo mundo que estiver contigo nesse projeto vai estar muito bem acompanhado. Então, muito obrigado pelo convite. Uma boa noite para todo mundo. E lembrando... Semana vão estar com 30% de desconto. Então, só tem que colocar autor da semana no cupom de desconto. Excelente. Pessoal, essa live vai ficar gravada, tá? Eu vou deixar disponibilizado lá no feed. Vou fazer uma ediçãozinha dela para ela ficar na horizontal e vou botar lá no YouTube também. Tá bom? Obrigado, Conrado. Um abraço, até uma próxima. Tchauzinho.